Bom dia a todos, a todas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia o Senhor Deus nos concede, esse dia foi Ele que fez, por isso devemos nos alegrar e também ser gratos a Ele. Tudo que temos e somos é pela graça, misericórdia e bondade do nosso Deus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. E eu quero aqui fazer uma oração, apresentar a sua vida, seu lar, diante desse Deus tremendo. Pai Santo, Deus de amor, estamos aqui, mais um programa, Voz do Resgate, mais um dia. Nós te agradecemos por essa manhã, por esse período que o Senhor nos concede. Muito obrigado. Que o Senhor venha abençoar cada um que está assistindo o programa, venha ministrar a tua palavra a cada coração, venha renovar vidas, restaurar vidas. Em nome de Jesus, amém. Quero que, nesse momento, chamar os nossos patrocinadores. Radiadores e Baterias São José, agora em novo endereço para melhor lhe atender. Na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita, estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço, na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. A Secom Contabilidade, há 18 anos em Jaciara, prestando serviços de qualidade e confiança a seus clientes. Assessoria contábil, tributária, trabalhista e vários outros serviços. Não importa o tamanho de sua empresa. Nossos serviços contábeis são adaptados às suas necessidades. A Secom Contabilidade, na Rua das Palmeiras 38, Residencial Florais do Planalto, em Jaciara. Telefone 3461-1160. Brito e Pinto Agronegócios. Venda de produtos para a ração do seu animal e balança eletrônica. Telefones 3461-4826 ou 99611-7181. Na Avenida Marajá, número 913, bairro Planalto, ao lado da ALT Transportes. Lar Circuito, trabalhamos com câmeras, sistema de alarmes, motores para portão, fechadura digital, circuitos elétricos e automação de farol. Ligue 99933-4995, falar com Jefferson. Pereira Calhas, trabalhamos com calhas, rufos, pingadeiras, estruturas metálicas, coberturas e manutenções em geral. Ligue 99684-5912, falar com o Pereira. Vando Metais, sucatas e reciclagem. Compramos alumínio em geral, ferro velho, ar-condicionado, motores de geladeira e buscamos na sua residência. Telefones 996820792 ou 996566754. Tornearia Dois Irmãos. Serviços de torno, solda e hidráulica em geral. Na Avenida Marajá 936, bairro Planalto. Telefones 99246-3554 ou 99976-7966. Falar com o Ivan ou com o Romildo. Muito obrigado aí a todas as pessoas, né, que ajudam na manutenção do programa. Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero agora convidá-lo, né, para o nosso culto. Hoje nós temos culto às 19 horas, ali no Florais do Planalto, próximo ao estádio municipal, a Igreja Adna, Assembleia de Deus Nova Aliança. E Deus tem uma palavra para a sua vida e você é o nosso convidado especial. Às 19 horas, né, daqui a pouco também, às 9 horas da manhã, nós teremos ali a Escola Bíblica Dominical. Muito bom, a gente aprende bastante sobre a Palavra de Deus. Nós estudamos a revista da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus.
Então, você é o nosso convidado também para participar conosco ali na escola dominical. E eu quero nesse momento chamar o clipe musical. É um cântico antigo, mas muito belo, muito bom. Fala sobre fé e chama Rompendo em Fé, Comunidade Zona Sul. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, ó Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, chega, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração que está vencendo os seus limites e para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural.
Glória a Deus, uma canção muito bonita, né, que fala sobre fé. E eu quero ler a Bíblia, né, quero ler o texto, e justamente que fala sobre fé também. Então, sempre que eu venho, eu procuro conciliar, né, vincular o clipe, né, o cântico, juntamente com a palavra, relacionar, né. Então, vamos lá. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir do que não se via. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, do qual teve testemunho de ser justo, vendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo assim, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, por Deus o havia levado, pois antes de ser levado, achou testemunho de que havia agradado a Deus. De fato que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que o que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado a respeito dos acontecimentos que ainda não via, sendo temente a Deus, conseguiu uma arca para a salvação de sua família. Até aqui tá bom. Pai, em nome de Jesus, oramos pela palavra, que o querido amigo Espírito Santo possa inspirar teu filho, teu servo, e ajudar a trazer uma palavra que vai direcionar e edificar quem está assistindo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Esse texto de Hebreus 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé, porque fala de homens e mulheres de Deus que viveram no contexto do Antigo Testamento e que suportaram muita coisa, enfrentaram muitas provações, resistiram muitas tribulações, alcançaram grandes coisas da parte de Deus, grandes vitórias, vitórias tremendas. Muitas vitórias eram impossíveis de acontecer aos olhos humanos. E tudo isso aconteceu na vida deles por causa de uma palavrinha bem pequena, por causa da fé deles, da fé em Deus, da fé que eles colocaram, depositavam no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Então, além de mostrar homens de fé, Hebreus 11 fala sobre fé, a natureza da fé, definição de fé, o que a fé proporciona, qualidades, virtudes que a fé traz junto dela. E aqui começa dizendo a definição da fé, que a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção daquilo que não se vê. Então a fé não tem nada a ver com a lógica, com aquilo que os nossos olhos naturais, carnais, contemplam, visualizam. Isso não é fé. Você acreditar naquilo que você vê, isso não é fé. Fé é acreditar naquilo que você não vê. O apóstolo Paulo disse, nós não andamos por vista, andamos por fé. Então a fé não se trata de ver para crer, mas de crer para ver. Isso é a definição de fé. E depois, a partir do versículo 2, começa a mostrar o que a fé gera, as virtudes que ela traz, o que ela opera. E no versículo 2 diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho de vida. Ou seja, a fé trouxe uma conduta ilibada para esses homens, para essas mulheres. Faziam com que eles vivessem de uma forma correta aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas. A fé moldava o caráter desses homens e mulheres de Deus, transformava a vida deles e eles viviam de um modo exemplar. O testemunho deles eram impactantes, porque através da fé eles mudavam de vida. Então, quem tem a verdadeira fé
em Deus, a fé gerada pela palavra de Deus, ele muda de vida, ele não continua da mesma forma. Se ele fazia coisa errada, ele para de fazer, se ele mentia, ele para de mentir, se ele roubava, furtava, para de furtar, porque a fé, ela lapida o caráter da pessoa, molda a essência da pessoa. Ah, eu tenho fé, mas a pessoa não sai do erro, não sai do lamaçal do pecado, vive fazendo coisa errada, vive mentindo, vive quebrando princípio, vive adulterando, vive fornicando, então não tem fé coisa nenhuma. Porque pela fé, diz a Bíblia, os antigos alcançaram bom testemunho. Para ter bom testemunho tem que ter mudança de vida, tem que ter um comportamento adequado, exemplar. Então a fé, ela transforma, ela muda ou molda o nosso caráter. Aí no versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então tem muita gente aí que tenta usar teorias humanas, teorias que não tem nada a ver, que o mundo é resultado de uma explosão cósmica, o Big Bang, que o homem veio do macaco, mas isso aí não tem nada a ver. Então, Deus criou o mundo e criou do nada, pelo poder da sua palavra. Do nada ele fez tudo que existe hoje, os céus, a terra, os peixes, as árvores, os rios, a terra, foi ele que fez pelo poder da palavra. E isso é questão de fé. Então a gente tem que ter fé para acreditar na verdade, que Deus criou o universo. Sem fé, as pessoas acreditam numa mentira, que realmente o mundo é obra de uma explosão cósmica, é obra do acaso. Não tem nada a ver isso. O universo, a ordem, as estrelas, trilhares e trilhares, cada um no seu lugar, cada um com seu nome próprio. Deus chama cada uma delas pelo nome, diz a Bíblia. Então, nada disso é por acaso, é criação de um Deus sábio, de um Deus poderoso, de um Deus criativo, de um Deus organizado, de um Deus sobrenatural. Então, para crer que Deus criou todas as coisas, tem que ter fé. A gente não viu, a gente não estava lá, mas é questão de fé. A fé nos posiciona a crer naquilo que é verdadeiro, mesmo sem a gente ter percebido, mesmo sem a gente ter visto. E depois diz que pela fé, né, vamos aqui para o versículo 5, Enoque foi levado para não passar pela morte porque agradou a Deus. Ou seja, ele foi arrebatado vivo para o céu, ele não morreu. Só 2 pessoas tiveram essa experiência, nem o Senhor Jesus ficou isento da morte. E Enoque e Elias foram arrebatados vivos para o céu, não passaram pela morte. Por que Deus arrebatou ele? Por que Deus transfigurou ele da terra para o céu? Levou ele vivo. Ele não enfrentou a morte, porque ele agradou a Deus. Então, quem tem fé, procura agradar a Deus. Não procura agradar a si mesmo, não procura agradar os outros, não procura agradar os homens, mas procura agradar o Deus vivo. E diz o versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, meu irmão, Deus nunca vai se agradar de mim, nunca vai se agradar de você, nunca vai se agradar de nós. É impossível. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Mas nesse texto diz que é impossível Deus se agradar de uma pessoa que não tem fé verdadeira, fé genuína nele. Uma pessoa incrédula, dura de coração, não agrada a Deus. Uma pessoa duvidosa, que duvida da sua palavra, que duvida das suas promessas, que duvida da sua bondade, que duvida da sua misericórdia, não pode agradar a Deus. E quem não agrada a Deus não chega a lugar nenhum. Enoque conquistou esse feito extraordinário, tremendo, sobrenatural, de ser arrebatado vivo, de escapar da morte física, porque ele agradou a Deus durante todos os dias da sua vida aqui na terra. A meta dele era fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. Vamos lá para o versículo 7. Fala pela fé, aí fala de Noé. Noé. Então, pela fé, Noé obedeceu. Todo mundo conhece a história de Noé, que ele construiu a arca, ficou ali
anos e anos construindo a arca em obediência a uma direção de Deus. Deus mandou ele construir a arca porque Deus estava descontente com a humanidade e traria juízo. E ele obedeceu. Não tinha chovido ainda naquela época. Ficou anos e anos sem chover, mas ele foi construindo a arca em obediência. Ele não tirou nada da mente dele, o projeto veio de Deus para ele. Até a madeira que seria colocada, quantas repartições teria na embarcação, foi tudo direção de Deus, e o texto e a Bíblia diz que ele fez à risca tudo conforme Deus tinha falado. Então, pela fé, ele obedeceu. Então, quem tem fé, obedece a Deus. Quem tem fé, se submete à palavra de Deus, se submete ao direcionamento, ao querer de Deus. Eu tenho fé, mas eu não obedeço a Deus, eu não preciso obedecer a palavra de Deus. Então não é a fé bíblica, não é a fé genuína. Porque tem a fé falsa e tem a fé verdadeira. A fé verdadeira inclui obediência. A fé verdadeira inclui submissão ao propósito de Deus, à palavra de Deus. E Noé é incrível, porque foi ali aproximadamente 100 anos construindo a arca. Ele nunca tinha mexido com isso, ele não era construtor de navios profissional, e foi o primeiro, foi amador, que ele nunca tinha visto ninguém construir, mas pela fé ele obedeceu. E quando a gente obedece, coisas extraordinárias acontecem. A gente rompe os nossos limites, a gente rompe as nossas limitações e consegue fazer coisas extraordinárias que jamais a gente faria por si mesmo, que jamais a gente faria sem uma vida de obediência. Então, quem tem fé é obediente, quem obedece rompe os seus limites, vai além, acaba ficando surpreendido porque percebe que extrapolou um limite, que fez coisas que achava ou que pensaria que nunca faria. Foi assim com Noé. Ele fez o extraordinário porque obedeceu. Obedeça a Deus, se está na palavra, cumpra. Se você ler a Bíblia e tiver um direcionamento e tiver um mandamento, cumpra, você nunca vai perder. Quem obedece, padece, mas quem desobedece, padece, mas quem obedece, cresce. Cresce espiritualmente, cresce emocionalmente, cresce como homem, como mulher, cresce como homem de Deus, como mulher de Deus, cresce em todas as áreas, amadurece, aprende. A obediência é bênção sem medida. Então essa é a palavra que eu quero deixar para os queridos que estão assistindo aí o programa. E eu quero chamar mais uma vez os nossos patrocinadores. Radiadores e Baterias São José, agora em novo endereço para melhor lhe atender, na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita, estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço. Na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. A Secom Contabilidade, há 18 anos em Jaciara, prestando serviços de qualidade e confiança a seus clientes. Assessoria contábil, tributária, trabalhista e vários outros serviços. Não importa o tamanho de sua empresa, nossos serviços contábeis são adaptados às suas necessidades. A Secom Contabilidade, na Rua das Palmeiras 38, Residencial Florais do Planalto, em Jaciara. Telefone 3461-1160. Brito e Pinto Agronegócios. Venda de produtos para a ração do seu animal e balança eletrônica. Telefones 3461-4826 ou 99611-7181. Na Avenida Marajá, número 913, bairro Planalto, ao lado da ALT Transportes. Lar Circuito. Trabalhamos com câmeras, sistema de alarmes, motores para portão, fechadura digital, circuitos elétricos e automação de farol.
Ligue 99933-4995, falar com Jefferson. Pereira Calhas. Trabalhamos com calhas, rufos, pingadeiras, estruturas metálicas, coberturas e manutenções em geral. Ligue 99684-5912, falar com Pereira. Vando Metais, sucatas e reciclagem. Compramos alumínio em geral, ferro velho, ar-condicionado, motores de geladeira e buscamos na sua residência. Telefones 996820792 ou 996566754. Tornearia Dois Irmãos. Serviços de torno, solda e hidráulica em geral. Na Avenida Marajá 936, bairro Planalto. Telefones 99246-3554 ou 99976-7966. Falar com o Ivan ou com o Romildo. Glória a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa, a Voz do Resgate. E eu louvo a Deus pelo tempo que você dedicou para assistir. E eu tenho certeza, tenho convicção que não foi em vão. Você assistiu e Deus falou com você através do clipe musical, através da música, através da palavra. Deus ministrou o seu coração. Eu não tenho dúvida disso. E que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus, quero fazer a oração final. Pai Santo, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Tua palavra foi pregada e ela não volta vazia. Como diz Paulo, eu preguei, Apolo regrou, mas o crescimento é o Senhor que dá. Então eu vim aqui plantar, regrar, pregando, ministrando a palavra, mas crescimento é o Senhor que dá através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence as pessoas, é o Espírito Santo que faz frutificar a semente incorruptível da palavra nos corações. Em nome de Jesus, quero abençoar cada vida que assistiu o programa, seus familiares, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe.